Olá, quero começar esse vídeo trazendo uma base, uma verdade que perpassa todo o meu trabalho com pessoas enlutadas. E a verdade é, todos nós, psicólogos, lidamos com o luto em algum momento da nossa trajetória profissional. É inevitável no nosso suporte, no cuidado que a gente oferece a nível de subjetividade, de sofrimento humano para outras pessoas, que perdas e luto não apareçam enquanto demanda. Você sabia disso? Você já tinha parado para pensar? E aí eu queria compartilhar um pouquinho a minha trajetória, né? Por que eu cheguei a essa conclusão? E isso, inclusive, acaba sendo uma base de segurança para o meu trabalho. Sabe aquela segurança de você saber como atuar, de você saber como conduzir, de você entender quais caminhos ali que você precisa traçar e construir para oferecer um cuidado a uma pessoa que busca o seu suporte. Quando eu me interessei pela temática do luto, eu estava segundo ou terceiro semestre do curso de psicologia de graduação. E eu mergulhei em um curso de psicologia hospitalar. Eu já entrei na graduação sabendo que eu queria trabalhar no hospital. E o que me despertava ali o interesse no luto? Por que eu comecei a estudar mais essa temática? Porque o contato com a finitude em si me inquietava. A iminência da morte me angustiava. E eu me perguntava, gente, quais são os mecanismos que permitem um sujeito elaborar e lidar com um sofrimento tão intenso, com uma das crises, né, que são consideradas a maior crise que uma pessoa pode passar diante da perda de alguém que ama. Então, o meu foco e meu interesse de estudo e compreensão do luto sempre giraram em torno da morte. Eu também associava imediatamente, quando a gente fala, ai, luto, ai, Ana Clara trabalha com luto. Todo mundo vê vários cenários de morte, de morte e de morte. Então, é o que a gente mais acessa, é o que a gente mais consome. E quando eu realmente mergulhei e fui me especializar nessa área, eu brinco até que a minha lente ela é completamente pré-configurada, né? E eu acabo vendo perdas e luto na maioria das experiências, né, de cuidado e de intervenção. E é isso que eu quero compartilhar nesse vídeo aqui hoje. Porque a gente acaba tendo essa associação com morte, né? Luto igual a morte. E o que acontece? A nossa escuta fica enviesada, o nosso suporte fica enviesado. Então, o paciente vai chegar para você e vai relatar outras perdas e você não vai conseguir entender aquilo como uma vivência de um luto e ter as ferramentas adequadas para intervir, entender que é uma perda, que é uma crise, que a partir daí ele vai precisar se adaptar a uma nova realidade. E aí a gente explora as reações, os fatores que interferem, e a partir daí a gente consegue fazer uma avaliação clínica em profundidade e traçar metas terapêuticas adequadas para essa intervenção. Tá? Então, por isso que eu acho, sim, de suma importância ampliar essa visão, ampliar essa ideia de que luto, ele não ocorre somente na morte. Luto, ele é uma reação a uma perda significativa, tá? Então, o que são perdas significativas? Talvez esse vídeo seja mais sobre isso, para que a gente possa falar sobre perdas, né? O que são perdas? Então, a gente tem, de uma certa maneira, uma lacuna na formação. Pelo menos eu, não sei vocês, né? Você que está aqui me assistindo, se quiser compartilhar nos comentários, inclusive, qual foi o seu contato com o estudo sobre luto. Eu percebo que a gente tem ampliado muito esse espaço, mas, por exemplo, quando eu me formei a gente não vou fazer as contas, não, mas sei lá, 15 anos atrás, 15 anos, 2009, eu apenas vi luto quando eu estava no finalzinho, no oitavo semestre, aonde, na disciplina de psicologia hospitalar, e trabalhando as fases do luto, que são as fases do luto, que é lidar com a iminência da morte. O meu interesse nessa temática, principalmente quando eu mergulhei no hospital, eu comecei a me inquietar, assim, como oferecer o suporte, como lidar com essa temática, como acolher efetivamente esse paciente. E eu mergulhei no estudo dos cuidados paliativos. E aí eu tive contato com o conceito de luto antecipatório, que fala sobre essas diversas perdas do adoecimento. Não é só a preparação, entre mil aspas, para a morte, mas também
a elaboração, a vivência, o contato com todas as perdas que o próprio adoecimento traz. Então, o hospital, para mim, gritou essa necessidade de eu me capacitar, de eu explorar mais, de eu entender, tá bom, tem uma perda. Como é que essa pessoa lida com isso? Como é que uma perda repercute? Como é que cognitivamente, afetivamente, espiritualmente, a gente consegue processar essa vivência? Olha, eu estou vivendo aqui, eu tenho uma rotina, me programei para gravar esse vídeo, para disponibilizar para vocês, né? Eu tenho uma rotina, tenho uma previsibilidade na minha vida. Quando há uma perda, tem uma vivência de uma crise. Muitas coisas ao redor se modificam. E a gente precisa desenvolver recursos, entender, processar toda a repercussão emocional para poder dar um passo seguinte, para poder reconstruir a vida diante dessa perda. E aí eu fui explorar mais essa temática, eu fui me aprofundar nessa temática. E aí já começou a me gritar, olha, luto não é só por morte, olha quantas perdas o próprio adoecimento traz na vida de uma pessoa, inclusive na vida de uma família. E isso foi essencial, assim, até para o período do estágio, porque é isso, né? A nossa prática, a gente começa, a gente ainda é estudante de psicologia, tá? Não é só, não, quando eu tiver o meu CRP, eu vou avaliar como é que eu vou dar conta da minha profissão. Não, né? Tem faculdades que o estágio começa no 8º semestre, em outras no 9º semestre, mas é isso, no final do curso, você já começa a atuar. Você tem alguém ali responsável por você. Você tem um supervisor, um preceptor, enfim. Mas você é responsável pelo que você faz, pela sua atuação, pela sua intervenção. Então, como é que a gente processa isso? Quando eu entrei no hospital, era aquela ansiedade, aquele medo da perna tremer, da mão suar. E aí, eu faço o que com isso? Como é que eu lido? Como é que eu processo esse suporte e tudo isso que eu estou escutando? Então, a base, o estudo sobre as diversas teorias do luto me ajudaram a me conectar melhor com a dor do outro e pensar em estratégias, em caminhos aí de cuidado, de intervenção, tá? Que é o que é isso? É a segurança, gente, é a segurança na nossa prática. Eu sei que a prática, pelo menos eu entendo assim, quanto mais a gente pratica, mais a gente vai desenvolvendo essa segurança e essa desenvoltura no cuidado. Mas é essencial a gente também ter uma base, porque é isso, a gente não tem como programar o atendimento, saber exatamente o que o paciente vai te dizer, como é que vai conduzir, a gente precisa ter essa bagagem aqui, para na hora que o paciente traz uma demanda, a gente poder tirar essa intervenção da bagagem. Então, mergulhar nos estudos sobre luto me trouxe essa nova lente, né, poder ter contato com o luto para além da morte, para as diversas perdas que a vida, que o cotidiano, que a rotina trazem para o ser humano. E eu queria só trazer aqui alguns exemplos para que a gente possa fixar melhor essa ideia de que luto não ocorre somente por morte. Então, eu trouxe aqui um exemplo claro, com detalhes sobre o adoecimento. O adoecimento traz aí diversas perdas, mas a gente pode ampliar essa discussão, né? O adoecimento traz perda para o paciente, para a família, né? Tem uma mudança aí, por exemplo, na relação com o trabalho, quando a pessoa fica hospitalizada, muitas vezes ela precisa se afastar do trabalho. Aí a gente pode falar do desemprego, quem perde o emprego, ou até quem se aposenta no emprego. O trabalho, ele tem um componente aí forte na nossa identidade, né? Eu sou Ana Clara, psicóloga clínica e professora. A gente se apresenta assim. Então, quando há uma perda do emprego, não é só, vou deixar de trabalhar, vou deixar de levantar aqui e ir para o consultório atender. Não, eu vou precisar revisitar o sentido da minha vida, meu propósito. E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou preencher minha rotina, meu dia, minhas atividades? A gente pode falar de mudanças no ciclo de vida familiar, não necessariamente algo mais marcante, intenso ou inesperado. A gente pode falar de perdas esperadas nesse processo. Por exemplo, a chegada de um filho, a saída de um filho de casa, que é o famoso ninho vazio. Não sei se vocês já estudaram isso, eu lembro que isso eu estudei na faculdade, na graduação, mas como a família precisa se reorganizar diante dessa demanda. Então, vocês podem lidar com isso no cenário de vocês, no trabalho de vocês. A gente pode falar do processo de envelhecimento, quando a pessoa vai se dando conta de algumas limitações do corpo, ou da mente, ou do cognitivo, quando você vai precisando
atualizar e repensar os papéis na família por limitações, né? Tudo isso, os estudos e as teorias sobre luto nos amparam, nos trazem aí elementos para avaliação e para intervenção. A gente pode falar da infertilidade, né? Eu falei da chegada do filho, a gente pode falar sobre a infertilidade, a gente pode falar sobre mudança de cidade, de estado, de país. Quando eu saio desse lugar, eu vou para uma outra cultura, para um outro funcionamento, para uma outra rotina. Como é que eu lido com essa perda? Como é que eu me adapto a essa nova vida? A gente pode falar de perdas materiais, de bens materiais. E eu queria, assim, trazer esse lembrete, né? Espero que tenha ficado claro para vocês essa ideia, mas que quando a gente entende que o luto não é só por morte, que luto é uma reação a uma perda significativa, a gente consegue olhar para a experiência do nosso paciente, do nosso cliente, enfim, da pessoa que busca ali o seu suporte psicológico de uma maneira mais ampla. As teorias sobre luto nos ensinam a olhar para a perda em si, o que é a perda, qual é o impacto da perda, nos ensina a olhar a expressão desse luto, como esse paciente manifesta, expressa essas reações, e nos permite também ajudar o paciente a reconstruir a vida, a construir os novos passos, a se mover para esse novo momento, esse novo movimento aí diante de uma perda. Então, nós temos muitas abordagens e teorias sobre o luto. E é muito importante que todo psicólogo ele tenha clareza sobre isso, porque é isso, gente. Você não precisa ser especialista em luto para lidar com essa demanda na sua prática profissional, tá? Eu escolhi. Hoje eu atuo exclusivamente com pessoas enlutadas e trabalho muito com luto por morte. Mas, independente do nicho, da escolha que você faz de trabalhar, do foco do seu trabalho, as pessoas a quem você vai oferecer o suporte psicológico, elas passarão por perdas significativas. E é muito importante você ter essa bagagem, sabe? De saber ali quais são os aspectos que você precisa avaliar, quais são as reações que você precisa identificar para você poder intervir e facilitar essa adaptação. E ser uma base ali, ser uma mediação para essa construção do futuro, tá? Então, vamos nos capacitar e ampliar essa rede de cuidado ao luto de forma segura e eficaz. Quero saber se você se compromete aí com esse propósito, com essa função de oferecer o cuidado ao luto de maneira segura, responsável e sem causar danos. E é por isso tudo que eu trago nesse vídeo que eu vou reforçar o convite para que você possa participar do evento online gratuito das perdas ao luto. As aulas serão às 9 horas da manhã. Então já marca na agenda, já se organiza, né? Se você está atendendo, eu sei que às vezes é um horário que não facilita muito, mas tenta remanejar, são aulas de 1 hora. Então, tenta pegar essa semana, colocar na sua agenda e separar de 9 às 10. Se você tem um paciente marcado, tenta puxar ele para as 8. Tenta colocar ele às 10, né? Veja como é que na sua rotina aí você consegue assumir esse compromisso com você e também com o seu paciente, para que você possa oferecer o melhor cuidado a ele. Nesses 4 dias, a gente vai falar sobre identificar o luto, que é muito do que eu trouxe aqui, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, como a gente identifica na nossa prática, como a gente reconhece ele, porque luto não é só tristeza e saudade, então, quais são as reações que compõem esse luto? Como é que eu posso reconhecer ele na fala do meu paciente? A gente vai falar sobre os diversos caminhos de cuidado, porque sim, temos vários níveis de intervenção, e a gente precisa de uma avaliação clínica para definir esse processo. E, por fim, vamos falar sobre as diversas possibilidades de intervenção. Que tipo de cuidado eu devo oferecer a esse paciente? Então, eu espero vocês. Até lá!